Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a configuração do servidor MySQL, tá? E a gente já vai aproveitar para fazer algumas mudanças nessa configuração para permitir que depois a gente consiga se conectar remotamente, ou seja, a partir aqui do meu computador local, tá? Usando um cliente, seja ele linha de comando ou MySQL Workbench, alguma coisa assim, eu possa me conectar nesse servidor MySQL e ver os bancos de dados, alterar esses bancos de dados, tá? Fazer mudanças direto no MySQL. Então, onde que eu acho as configurações do MySQL? Tá? Como vocês talvez possam imaginar, vai estar lá no diretório etc, tá? No diretório MySQL. Então é aqui que eu acho as configurações do MySQL. E vocês vão ver que a gente tem vários arquivos aqui, tá? O arquivo mais comum aí, tá? E aqui, pessoal, só para ficar claro uma coisa, eu tenho as configurações do servidor e do cliente, né, de linha de comando meio que misturadas, tá? Então, mas o arquivo aqui que interessa para a gente no caso é esse myCNF, tá? Vamos dar uma olhadinha nele. Não vou nem abrir, eu vou só dar um cat aqui. E vocês vão ver que no final das contas esse arquivo nem tem muita coisa. Ele só tem aqui, ó, duas instruções, tá? Dizendo para incluir os diretórios mysql.conf.d e mysql, conf.d e mysql.conf.d, tá? Que são esses dois diretórios, tá? Que eu tenho aqui dentro dessa pasta. Tá? Então, nesses dois diretórios, os arquivos que estão lá dentro são os arquivos que vão ser incluídos aqui nessa configuração. Tá? O arquivo de configuração do servidor em si, a gente vai achar aqui dentro da pasta mysql.conf.d. Tá? Deixa eu limpar a tela aqui para facilitar a visualização. Vai ser esse arquivinho aqui, ó, mysqld.cnf. Tá? É esse arquivo que eu vou precisar modificar para permitir conexões remotas, né, conexões externas aí ao meu servidor MySQL. Vamos dar uma olhadinha nele, eu vou usar o nano, desculpa, aqui ó, como vocês podem ver, só o usuário root, né, que é o dono, tem permissão de escrita. Então, eu estou com o usuário Ubuntu, eu preciso usar o sudo para poder editar esse arquivo. Então, eu vou usar sudo nano, né, e aí mysqld.cnf. Tá? Então, eu vou abrir ele com o nano, usando o sudo aí para dar permissão de root, né, do usuário administrador aí para eu poder fazer as modificações. Então, esse aqui é o arquivo de configuração. Então, pessoal, uma das primeiras coisas que vocês podem perceber aqui é que a maioria das configurações, elas estão comentadas, tá? Elas têm aí a hashtag aqui na frente, né? A cerquilha, tá? Por quê? Porque ele está usando as configurações padrão do servidor, tá? Que, inclusive, são as mesmas que estão aparecendo aqui, né? Como valor, mas comentado, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa que não está comentada, dizendo qual que é o usuário no qual o processo do MySQL vai rodar, tá? No Linux, todo processo que está em execução, ele pertence a algum usuário, tá? Por quê? Porque quando esse processo for alterar arquivos, ler arquivos, ele vai conseguir ler as coisas que aquele usuário tem acesso, tá? Então, no caso, o usuário MySQL, o servidor MySQL usa o usuário MySQL, tá? Durante a instalação, ele criou esse usuário MySQL aí no Linux e agora ele usa ele para executar o processo, tá? A porta padrão aí do MySQL, né, usando aí o protocolo TCP, é a porta 3306, tá? Esse datadir aqui é onde ele vai armazenar os arquivos com os bancos de dados, tá? Então é uma informação que é importante a gente saber. Diretório temporário. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho essas duas configurações aqui. Na verdade, essa primeira aqui é a que interessa para a gente. Bind Address. O que é isso? Aqui eu estou dizendo em qual endereço de rede o servidor vai ser executado, tá? Ou seja, em qual endereço IP ele vai responder, ele vai esperar conexões, tá? Por segurança, por padrão, o MySQL vem definido aí que ele só vai aguardar conexões no endereço 127.0.0.1,
que é o endereço local da máquina, tá? É o endereço aí do localhost ou da interface de loopback. É um endereço que só é acessível a partir do próprio computador, tá? Todo computador tem esse endereço 127.0.0.1 que identifica ele mesmo, tá? Não serve para você não consegue jogar esse endereço aqui para se conectar a outro computador. Então, fazendo isso, pessoal, a gente está dizendo que o MySQL só pode ser acessado localmente, tá? E a gente vai ter que mudar isso aqui para poder acessar ele de forma remota. Tudo bem? Pessoal, então aqui, qual que é o cenário ideal? O cenário ideal é eu ir lá, pegar o endereço IP que eu quero permitir conexões, né? No caso, qual que é o endereço da máquina, do servidor, tá? Não estou falando do cliente aqui, eu estou falando aonde, qual porta, né? Qual endereço do servidor eu vou esperar por conexões. E colocar vírgula aqui e colocar esse endereço. Ou eu posso usar um truquezinho, tá? Que não é a coisa mais segura a se fazer. E colocar aqui simplesmente 0.0.0.0. Quando eu faço isso aqui, eu estou falando espere conexões em todos os endereços IP que esse computador possui, que esse servidor possui. Ou seja, eu vou abrir para o mundo, tá? É lógico, eu ainda vou ter a autenticação do MySQL, eu ainda posso ter um firewall na frente, mas eu estou falando aqui que o MySQL ele vai estar disponível a partir de qualquer endereço IP no qual esse servidor, do qual esse servidor possua, tá? Essa configuração aqui de baixo, pessoal, essa MySQLX bind address, o que é isso aqui, tá? A gente vai mudar ela aqui para 000 também, mas só explicar para vocês, porque não é uma coisa que a gente vai chegar a usar. O MySQL ele tem um plugin chamado plugin X que permite que ele funcione de uma forma bem simplista como um banco NoSQL, um banco de documentos, tá? De armazenamento de documentos. Tá? Não vou entrar em detalhes o que é isso, mas aqui eu estou dizendo que esse NoSQL que roda em cima do SQL também vai escutar em todas as portas. Tudo bem? Aqui embaixo eu tenho mais algumas configurações de performance, né? Tamanho das chaves, onde vão ser gravados os logs, o tamanho dos logs, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se a gente quiser saber os possíveis erros aí que estão acontecendo no MySQL, é esse arquivo que a gente tem que procurar, var log mysql error.log, tá? Então a gente tem aí essas configurações. Eu vou salvar aqui esse arquivo, tá? E agora eu vou rodar aqui, ó, um sudo service mysql restart para reiniciar o servidor MySQL e ele ler essas novas configurações, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no arquivo de log, ver se ocorreu algum erro. var log mysql error log. Tá, eu estou usando aqui o comando tail, que a gente também já falou lá nas aulas sobre Apache, que serve para ver o final do arquivo. Então, vou olhar aqui, ó. E aí ele tem algumas informações aqui, mas nada. Tá? Find address no 00. Então, aqui ele está rodando, ó, pronto para conexões, tá? Então, é isso, nosso servidor já está rodando. Eu ainda não consigo me conectar a ele remotamente, porque agora eu preciso configurar lá o grupo de segurança da AWS. Tá? Vocês já devem saber como fazer isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês.